da gente começar, eu queria pedir a compreensão de vocês, porque eu estou com problema na garganta. Se caso eu ficar rouca ou venha tossir, desde já, me desculpem. E nós vamos falar de espiritualidade. Espiritualidade tem o sinônimo de conexão com o espiritual, tudo que vem do espírito. Nós aqui nesta casa, na doutrina espírita, usamos a espiritualidade para designar o plano espiritual. A espiritualidade superior, os nossos benfeitores, os nossos protetores, e a espiritualidade inferior, os nossos irmãos que ainda estão na ignorância. Mas, particularmente, eu gosto desse termo espiritualidade no sentido de aprofundamento do ser que nós somos, da nossa conexão com o nosso self, com o nosso interior, com a centelha divina. E para estudarmos espiritualidade, nós temos que saber que nós só vamos alcançar esse ser, essa centelha divina, o que é divino em nós, através do autoconhecimento. E para falar de autoconhecimento, eu queria voltar às bases da doutrina espírita, bem rapidamente, para nós compreendermos qual é a proposta do espiritismo, qual é a proposta do autoconhecimento dentro do espiritismo, que eu percebo que várias vezes essa proposta vem como um peso, e autoconhecimento não é um peso, é libertação. Então, o espiritismo tem 3 bases: a base científica, filosófica e a base religiosa. Na base científica, nós aprendemos sobre a reencarnação, aprendemos de onde viemos, para onde iremos, a comunicação com o plano dos espíritos, aprendemos sobre as leis de Deus. Mas o mais importante na base científica é que nós aprendemos o real sentido de estarmos encarnados, o real sentido da nossa encarnação, que é evoluir, que é nos aprimorar, nos melhorarmos. Compreendido esse aspecto científico, nós vamos passar para o aspecto filosófico, que nos traz como que será esse trabalho de autoconhecimento, de nos melhorarmos. Nós avaliarmos as nossas qualidades e as nossas dificuldades. E nesse processo, encontrar o caminho do equilíbrio e assim irmos progredindo. E na outra ponta, nós temos a base religiosa, que é Jesus, o Mestre como guia e modelo. Nós vamos percebendo que quando nós adentramos qualquer proposta religiosa, independente de qual religião, nós sentimos a necessidade da mudança, da transformação. E dentro do Espiritismo, essa necessidade é ainda maior, essa vontade é ainda maior. E por quê? Porque, por um lado, o Espiritismo está bem mais avançado que a nossa ciência atual. No Espiritismo, nós já obtemos respostas que a ciência ainda não nos dá. Nós vemos que a ciência está em passos largos, conquistando cada vez mais respostas que já prova o que o Espiritismo nos traz. Nós vemos aí a física quântica. Mas essa certeza do conhecimento, esse conhecimento, nos dá a consciência da necessidade que nós já sabemos o que temos que fazer, a necessidade da mudança. É como Jesus já nos dizia: a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas do outro lado, nós temos Jesus. E o Espiritismo traz o Jesus, diferente de outras religiões, um Jesus humano, um espírito de luz, um espírito iluminado, o espírito mais iluminado que este planeta já conheceu. Mas ele veio como humano. Porque em muitas religiões nós temos Jesus muito distantes,
muitas religiões, essas religiões colocam Jesus como Deus. Então, ele fica inatingível. E para nós, Jesus veio como humano, nos provar, para nos mostrar que é possível a modificação. Então, quando nós temos a vontade e vamos comparar quem nós somos e vamos olhar o modelo de Jesus, nós sentimos uma frustração muito grande. Por quê? Porque nós estamos ainda muito distantes de Jesus. E isso nos causa uma ansiedade, um mal-estar muito grande, porque nós sabemos da necessidade da parte do autoconhecimento dessa transformação. E o que acontece? Eu noto que dentro do espiritismo mesmo, a reforma íntima tem se tornado pesada. Nós queremos fazer uma transformação de saltos, porque nós começamos a compreender o ser que somos, o ser espiritual, e já queremos passar de uma condição de humano para uma condição espiritual. E nada no universo dá saltos. Não há uma transformação espiritual sem uma transformação humana. E o que falta para nós compreendermos melhor essa proposta? Nos falta compreender quem nós somos, quem que é o nosso ser, em qual ponto da evolução que nós ainda estamos. Porque nós temos muito conhecimento, mas de pouco temos a prática de como fazer. E a nossa proposta hoje é para refletirmos mais sobre a prática mesmo, como nós usamos todo esse conhecimento na nossa transformação. Mas que possamos lembrar sempre que nada é em salto. Nós temos um processo passo a passo. Se nós observarmos a natureza, se nós observarmos as árvores, elas perdem as folhas no outono, permanecem o tempo do inverno, sem nenhuma folha, e deixam para brotar na primavera, quando tudo já está no ponto, na condição certa, no clima certo. Assim também é a lagarta quando vai fazer a transformação para ser a borboleta. Ela tem o tempo do casulo. Se nós tirarmos a lagarta antes do tempo, ela não sobreviverá e nem se transformará. Então, é essa a proposta, de conhecer quem nós somos, de saber que nós ainda estamos em processos, que nós vamos chegar a essa espiritualidade, nós vamos chegar a essa conexão com o ser, mas que é por etapas. Licença. Então, para chegarmos a essa espiritualidade, é necessário... Ai, tá errado. Eu sempre tenho problema com isso aqui. Ele deve estar ligado, por isso. Nós precisamos ter consciência da realidade, percepção do ser integral. A benfeitora Joana de Ângeles sempre nos traz esse convite de conhecer o ser integral para que tenhamos uma vida plena. E o que é o ser integral? Nós, como humanos, somos ainda o físico, o psicológico e o espiritual. Se nós queremos despertar a nossa espiritualidade, é necessário que nós possamos equilibrar esses 3 pontos. Eu achei interessante trazer as fontes que alimentam o ser humano. Por quê? Tudo que vai se movimentar precisa de combustível. Se nós queremos, por exemplo, que o nosso carro ande, nós não vamos colocar água no tanque, nós vamos colocar gasolina. Então, é preciso que nós tenhamos a consciência que estamos alimentando o nosso ser da maneira correta. E nós, como humanos, precisamos dessas fontes para sobreviver. Sem essas fontes, nós não sobrevivemos. A alimentação e a hidratação, a respiração, o sono,
o sol e a conexão com Deus. Se a nossa vida está com algum problema, se nós observarmos, tenhamos a certeza que alguma dessas fontes está em desequilíbrio. Por quê? A alimentação e a hidratação. Nós precisamos alimentar o nosso corpo físico da maneira correta e precisamos nos hidratar. A respiração. Nós sabemos que precisamos do ar, do oxigênio o tempo inteiro, mas nós não temos consciência que estamos respirando. Quando nós respiramos conscientes, nós colocamos a conexão com Deus. Todas as vezes que nós respiramos consciente, é como se nós agradecêssemos a Deus por estarmos vivos. E o sono? Como é importante dormir bem? Dormir bem é importante para o corpo físico e também para o espírito. Nós sabemos que temos várias funções fisiológicas que funcionam melhor durante a noite, durante o sono. E como espíritos, o nosso corpo é muito pesado. O nosso corpo é uma verdadeira prisão. É durante o sono que nós libertamos o espírito para ir aonde ele necessita ir. Então, precisamos dormir bem. O sol. Sem o sol, não haveria vida na Terra. O sol nos aquece, nos traz vitaminas que o nosso corpo absorve pelos raios do sol. E também na visão espírita, nós sabemos que no Sol há uma cúpula de espíritos elevados que emanam vibrações, energias benéficas para nós aqui na Terra. E a conexão com Deus? Nós não vivemos sem conexão com Deus. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus não vivem sem a conexão com Deus. O que é a conexão com Deus? É um bom pensamento, uma oração, uma reflexão, uma conversa saudável, uma meditação, o contato com a natureza. Então eu trouxe essas fontes para que nós possamos observar de uma forma diferente isso tudo. Porque como são fontes necessárias na nossa vida, nós nunca paramos para observar como elas são importantes e colocar um olhar mais especial como nós estamos tratando essas fontes em nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho de cada um dos nossos aspectos, né? O ser físico. O que nós precisamos fazer para equilibrar o nosso físico, para ajudar a despertar a nossa espiritualidade? Todo mundo aqui já sabe, está cansado de ouvir, de falar que precisamos nos alimentar bem, que precisamos nos exercitar, precisamos ter um bom ambiente. Mas essa é a comparação que eu quero fazer, porque quando nós queremos dar um salto na nossa espiritualidade, nós esquecemos de observar essas pequenas coisas. E eu queria colocar de uma forma de mostrar como o exterior modifica o nosso interior. A química exterior modifica a química do nosso corpo. E eu faço análise com a psicóloga de 2 em 2 semanas. E todas as vezes que eu vou voltar, está chegando o dia de eu ir na psicóloga, eu paro e começo a refletir sobre a minha semana. Aí um dia eu comentei com ela que eu percebia que todas as vezes que eu me alimentava mal, que eu tinha uma alimentação mais voltada para os carboidratos e as açúcares, eu tinha mais disposição à reclamação e mais disposição à depressão. Aí ela até me falou que há já vários estudos nesse sentido e até me passou vários livros que como que a própria comida modifica os hormônios no nosso corpo e afeta o nosso psiquismo. Se a própria comida faz isso, agora imaginemos as outras químicas internas, os vícios, o álcool, o cigarro, a droga. E se nós queremos nos conhecer, nós precisamos estar limpos, estarmos conosco mesmo. E se nós pensarmos, Jesus, quando ele queria estar com ele mesmo, quando ele queria conectar com ele mesmo, ele ficava
solitário, ele ia geralmente para o deserto. E o que ele fazia? Ele não se alimentava, ele fazia o jejum. Então, o jejum, nesse sentido de ter o corpo limpo, de realmente deixar a química do seu físico e conectada com o seu espiritual. Então, que possamos pensar nesse aspecto sobre o nosso corpo físico, porque quando nós começamos a cuidar do nosso corpo físico, nós estamos cuidando também da nossa espiritualidade. Vocês me desculpem, a minha boca está muito seca por conta desse problema. E nós temos que pensar sempre isso, porque muitas vezes a gente dá valor só no grande, no que faz a diferença. E tudo que existe no micro está no macro e vice-versa. Então nós somos interligados. Tudo começa no pequeno e vai crescendo e da mesma forma. Vamos ver o nosso ser psíquico. O ser psíquico é o ser das nossas emoções, os nossos sentimentos. As nossas emoções também ditam o nosso campo energético. Tudo é energia. A matéria é energia. O pensamento é energia. O espírito é energia. Nós temos que pensar que a troca energética é inevitável. Se nós pensamos em alguém que nós não gostamos, nós trocamos energia com essa pessoa. Se nós pensamos num hospital, nós trocamos energia com o hospital. Se nós adentramos este ambiente, nós trocamos energia com este ambiente. Se nós conversamos com alguém, estamos trocando energias. A troca energética é inevitável. Mas, porém, nós podemos escolher a sintonia. Como está o nosso psiquismo? Como anda a qualidade dos nossos pensamentos? Nós somos positivos ou somos negativos? Nós somos reclamões ou somos gratos? Nós nos conectamos com coisas edificantes ou nós costumamos ver coisas que não são tão boas? Que programas da televisão que nós costumamos ver? Tudo isso, as conversas, as amizades, os lugares, tudo está conectado com o nosso psiquismo. Por quê? Porque a nossa memória é como se fosse uma grande filmadora. Mesmo que nós não estamos prestando atenção, estamos gravando tudo no nosso consciente, no nosso inconsciente. Então, já que a troca energética é inevitável, nós podemos escolher com que vamos sintonizar. E dessa forma, ir harmonizando as nossas emoções, os nossos sentimentos. O ser espiritual. O ser espiritual é o nosso ser de verdade, quem nós somos, a nossa essência. E com certeza, a nossa essência, essa conexão com o nosso divino, estará mais fácil se o nosso ser físico e o nosso ser psicológico estiver conectado. É como se o físico fosse a base e o psicológico fosse a sustentação. E o espiritual é o telhado. Um telhado vai estar mais firme, vai estar mais alto se a sua base e a sua sustentação estiver forte, equilibrada. E essa primeira parte eu trouxe para que possamos refletir nesse sentido, que nós possamos conhecer o ser que nós somos, que quando nós formos despertando para o conhecimento do ser espiritual, que não tenhamos tanta frustração de nos mudar muito rapidamente. Porque nós espíritas, quando tomamos consciência dessa necessidade de modificar, o que acontece? Nós primeiro modificamos o exterior. Começamos a falar mansamente, a tratar as pessoas diferente, mas
muitas vezes não olhamos para dentro de nós e vemos que o nosso ser ainda continua da mesma forma. E é essa proposta que nós queremos trazer. Como agir dia a dia, nas nossas ações diárias, para que possamos colocar todo esse conhecimento em prática. E na segunda parte, eu trouxe algumas ações para refletirmos. E essas ações não são propostas feitas, são ações mesmo que nós podemos parar e refletir para nos ajudar a chegar, a nos conhecer, a chegar nesse ser que nós tanto almejamos. E essas propostas nos fazem o despertamento. Nós temos que ter dedicação e vontade. E a primeira, eu acho que num processo de autoconhecimento, é a mais difícil, que é a aceitação da nossa própria natureza. Nós que estamos aqui sabemos que nós somos seres imperfeitos e todos nós estamos aqui para evoluir. Mas vivemos dentro de uma cultura que nos ensina a esconder o que é feio. Quando a gente é criança, a mãe fala, não faz isso, menino, que é feio, não pode fazer isso. E assim nós vamos colocando dentro de nós esses conceitos, que nós não podemos gostar do que é feio, que existe em nós. O nosso lado obscuro, que na psicologia nós chamamos a nossa sombra. E o que acontece? A nossa sombra nós vamos escondendo. Como se nós estivéssemos num quarto, um quartinho em casa, e a gente vai guardando a bagunça toda ali. A nossa casa está impecável, mas o quartinho da bagunça está lá. Quando chega alguém, a gente vai e fecha a porta. E assim é com nós mesmos. Nós colocamos para o exterior o nosso melhor. Nós vemos um chamamento na globalização, no mundo moderno mesmo, hoje, do feliz, do todo mundo feliz, todo mundo bem. Não pode ter um lado negativo, um lado mau. Então, se algum dia nós resolvemos arrumar o quartinho da bagunça, e aí? Quantas coisas importantes nós vamos achar perdidas? Quantas coisas valiosas estão nesse quartinho? E nós vamos arrumando e falando, nossa, mas eu encontrei isso e como eu precisava disso, e eu achava que não tinha isso mais. E é assim com o nosso lado sombra. Quando nós resolvemos encarar a nós mesmos de uma forma amorosa, olhando para nós e vendo, eu ainda tenho esse lado, mas eu estou propenso à modificação. Porque se nós pensarmos na nossa evolução, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai um dia chegar à perfeição. Então, quando nós olharmos para a nossa sombra, pensarmos desta forma, eu ainda estou assim, mas eu posso me modificar. E é impossível fazermos uma modificação espiritual sem nos aceitarmos. Se nós não nos amarmos, é impossível prosseguir. Então, que olhemos, que demos um passo para trás e olhemos a nós mesmos, aceitando tudo que ainda temos de mal, mesmo que não gostamos disso, mas que vamos pensando o que nós podemos fazer, do que forma eu posso trabalhar dia a dia, gradativamente, para mudar a minha sombra. Mas é importante observar e aceitar o nosso lado obscuro. O segundo ponto, numa caminhada espiritual, é impossível não falar de caridade. Kardec já dizia, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando a gente trabalha num trabalho sem fins lucrativos, nós exercitamos o amor.
E o que é a nossa espiritualidade? É deixar esse amor florescer. Nós somos seres individuais. Temos que pensar na nossa evolução individual. Mas como eu já disse lá no início, tudo que está no micro está no macro. Quando nós modificamos o nosso mundo, nós estamos ajudando quando nós modificamos o mundo íntimo, nós estamos ajudando o mundo de uma certa forma. Se nós pensássemos com essa responsabilidade, vamos pensar de uma certa forma. Como que está a psicosfera da Terra? O que é a psicosfera? É o pensamento de todo mundo. Está muito negativa, muito pesada. Se todos nós começássemos a pensar positivo, com certeza isso ia mudar. Então, quando nós mudamos o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar, nós mudamos também o mundo. Nós contribuímos. E a caridade funciona assim. Quando você ajuda alguém, você se sente valorizado e é o primeiro a receber. Vamos imaginar a humanidade como um interligado no outro, um de braço dado com o outro. E aqui está a humanidade, um de braço dado com o outro. Aí o que acontece? Os que estão no meio vão começar a andar. E vão andando até onde der. Mas se os que estiverem do lado não caminharem, a humanidade não prossegue. Então, é essa a reflexão que temos que fazer. Trabalhar a caridade, porque quando trabalhamos a caridade, trabalhamos com o nosso irmão, servimos sem esperar, estamos movimentando o nosso ser e ajudando a nossa humanidade a prosseguir. A autenticidade. Nós estamos num mundo que nos convida a colocarmos máscaras para sermos aceitos. É um mundo onde você tem que ter para ser. E nós perdemos a nossa autenticidade, a nossa simplicidade. E certa feita, uma mulher viajava com o marido e ela tinha 10 malas para ficar uma semana. E ela, chegando no hotel, foi subindo com as malas e percebeu, quando ela chegou no quarto, percebeu que havia ficado 2 malas para trás. E ela ficou desesperada, voltou correndo e as malas não estavam mais lá. E essas malas eram das maquiagens e das joias dessa mulher. Agora vocês imaginem, nós mulheres numa viagem sem a nossa maquiagem e sem as nossas joias. E ela ficou desesperada. Mas o que aconteceu? Ela teve que aceitar. Já tinha perdido, já tinha sido roubado. E assim ela foi. Visitou todos os lugares aonde ela estava proposto ela ir. Esteve com o marido. E no final da viagem, o que ela percebeu? Que as malas não fizeram falta. Que nós possamos pensar o que na nossa vida não nos faz falta. O que nós estamos colocando que não é necessário. E eu acho que se ela tivesse achado essas malas, se as malas estivessem com ela não tinha aproveitado tanto a viagem, que o tempo que a gente perde se maquiando, se enfeitando. E ela aproveitou tudo na simplicidade, na sua naturalidade. Ela percebeu que o mais importante era estar com o marido, era viver aquele momento. E quantas vezes nós estamos vivendo de aparências? Quantas vezes nós não paramos para refletir no momento presente, nas pessoas que são importantes, nos momentos, na nossa própria família. Quantas vezes nós vivemos para fora, para mostrar, para ser, e esquecemos o principal, os nossos sentimentos. Nós temos que refletir que nós queremos vencer o mundo ou vencer neste mundo. É diferente. E para nós que somos espíritos, que já temos esse conhecimento, que possamos pensar mais sobre a nossa autenticidade,
Nós estamos sendo verdadeiros com nós mesmos? Nós temos buscado realmente aquilo que tem valor para nós mesmos? A privacidade e a independência. É o que nós falamos lá no começo, a conexão com Deus. Nós precisamos desse tempo, principalmente se nós estamos dispostos a fazer um autoconhecimento, a conhecer a nós mesmos. Nós precisamos perguntar para o nosso interior, para o nosso self, porque muitas vezes nós lançamos muitas perguntas ao universo, a Deus, mas não temos a consciência de parar para refletir sobre as respostas. Nós precisamos de momentos para conosco, para fazer uma oração. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos aconselha a fazer parar um momento do dia e refletir sobre o nosso dia. Se nós fizéssemos isso, com certeza, o nosso autoconhecimento, a percepção do mundo seria outra. Mas o que acontece? Nós levantamos de manhã, saímos para o trabalho, ficamos estressados com o tráfego, ficamos estressados com os nossos clientes, voltamos para casa, preocupados com o trabalho no dia seguinte. Falamos, não temos tempo para fazer essa análise, porque quando deitamos na cama, já dormimos direto, não temos tempo de nada. Mas se nós procurarmos, se nós não temos esse tempo de conectar com Deus através da natureza, nós podemos fazer isso em qualquer momento. Basta que nós busquemos esses momentos. Quando tomamos banho, é uma ótima hora para refletir. Quando nós estamos dirigindo, observar a natureza, sentir Deus, observar o mar. Quantas vezes nós passamos na orla e não observamos o mar? Às vezes dirigimos um tempo grande na orla e não olhamos para o mar. Olhamos para o tráfego, para quem está do nosso lado e não buscamos Deus. Deus está presente nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. Basta que nós busquemos, que nós achemos esse tempo com Deus. Eu, particularmente, gosto de meditar de manhã. Acordar um pouquinho mais cedo. E já que de manhã é uma hora que Deus renova as nossas energias. Nós temos um novo dia. Então, que possamos buscar o nosso melhor tempo, parar e refletir mais. Ouvir as nossas respostas íntimas. E sempre lembrar que nós não necessitamos de algo exterior para encontrarmos a nós mesmos. Não necessitamos de objetos, materiais, outras pessoas. Tudo que nós precisamos para preencher esse vazio que muitas vezes temos no peito está dentro de nós. Basta que nós busquemos, que tenhamos a coragem de mergulhar, aprofundar no nosso próprio eu. Vou ler algum? A criatividade. Nós somos seres co-criadores. Nós necessitamos ter criatividade. E certa feita, um cãozinho estava perdido na selva. E ele está lá e de repente olha e em sua direção vem um tigre faminto. E ele não sabe o que fazer, mas ele pensa muito rapidamente e vê alguns ossos jogados ali no chão. E ele começa a morder esses ossos. Quando o tigre chega, ele fala: nossa, mas está muito bom esse tigre. Se eu encontrasse outro, eu também comeria. E o que o tigre fez? Saiu correndo e pensou: nossa, que cão feroz, por pouco ele não me pega. Mas o macaco, muito atrevido, vendo a toda a situação, conta para o tigre: não, ele te enganou.
Ele não estava comendo, ele está te enganando. Ele fez isso para você ir embora. Aí, quando de repente o cachorro observa, lá vem de novo o tigre e o macaco agora no pescoço dele. E ele pensava: macaco desgramado, você me paga. E o que ele fez? Ele virou de costa, continuou comendo e falou: nossa, onde está aquele macaco? Há meia hora que eu mandei ele buscar o tigre e até agora ele não voltou. E o que aconteceu? O tigre foi embora novamente. Então, sermos criativos com as nossas dificuldades, observarmos as nossas dificuldades de uma forma diferente, agirmos de uma forma inesperada, buscar o outro lado, porque nós necessitamos disso. O ser humano necessita de crescimento, necessita de algo novo. Se nós, como humanos, formos colocados numa situação de rotina, nós vamos ficar estressados, nós vamos ficar chatos, aborrecidos. Nós precisamos do novo, que possamos ter essa visão do novo, de um novo aprendizado, ampliar a nossa visão, ampliar o que nós temos que aprender. Nós temos que buscar cada vez mais aprender. O ser humano foi feito para aprender. Quando nós estamos num movimento de rotina, nós vamos ficando assim. Por quê? Porque nós precisamos ter criatividade. Nós precisamos buscar o outro lado. E quando nós falamos de autoconhecimento, é algo que precisa muito de dedicação. Dedicação precisa que nós libertemos a nossa vontade interior. Porque a nossa vontade está interligada com o nosso eu, o nosso ser, o nosso self. E essa vontade muitas vezes grita e nós não realizamos o que essa vontade está querendo. Que nós possamos ter mais dedicação e ter disciplina. Porque é tendo disciplina que nós vamos fazer o hábito de nos tratar melhor, tanto fisicamente, de nos alimentarmos melhor. Porque esse crescimento espiritual começa nas pequenas coisas. Começa com o trato com nós mesmos, com os pensamentos, com as formas que nós tratamos a nós mesmos. Então, que possamos refletir na vontade, na dedicação, na perseverança, porque todo trabalho precisa da ação. E o que nos dificulta, muitas vezes, é essa ação. Essa ação que nós temos medo, nós não queremos sair da zona de conforto. Mas, além desse trabalho, se autoconhecer é muito bom. Se autoconhecer é se livrar de sofrimento, é se livrar da culpa que nós colocamos nas outras pessoas. É se livrar das dores, da revolta que muitas vezes não compreendemos o porquê. Quando nós nos conhecemos, nós conectamos com o nosso Pai. Nós vivemos em harmonia, nós vivemos em felicidade. Tudo faz sentido. Nós entendemos o porquê de cada acontecimento. Autoconhecimento é amor. Autoconhecimento é libertação. E quando nós pensarmos nisso, lembremos de um homem que foi um menino, que teve pai, que teve mãe, que teve amigos e que acreditou numa certeza, que ele era filho de Deus. E esse homem é Jesus, que com seus atos, com sua forma de agir, até hoje nos modifica. Mas ele veio como homem. Ele acreditou em ser filho de Deus. E se ele nos provou o caminho, tudo que ele falou ainda ressoa dentro de nós. E nós sentimos essa necessidade de mudar. Jesus veio e foi crucificado.
E a sua crucificação não foi para nos libertar, foi para mostrar que a nossa vida tem algo mais, que a nossa vida não é os nossos desejos, não é o nosso ego, que a nossa vida é muito mais. Que possamos refletir sempre, lembrando do nosso Mestre Jesus, sabendo do seu amor, da sua coragem, de como ele agiu. Que possamos mais conhecer este Mestre e que tenhamos muita força e muita paz para vencermos cada dia a nós mesmos. Muito obrigado. Graças a Deus.